bem-vindos. Existe uma pressão imensa em um time grande depois de uma derrota dolorosa, né? Com certeza. Agora imagine quando essa derrota é descrita como, no material que a gente analisou, como a pior da era Abel Ferreira. O peso é outro. O jogo seguinte não é só um jogo, vira um teste de caráter, um teste de nervos, e o adversário era o São Paulo. O cenário perfeito para uma crise ou para uma redenção. Exato. O resultado, 3-1 para o Palmeiras, conta uma parte da história, mas a gente está aqui para mergulhar no que realmente aconteceu em campo. Isso. Vamos decifrar a resposta tática do Palmeiras, entender como a equipe, com sua formação de gala, se comportou e, principalmente, o que essa vitória diz sobre o futuro do time na temporada. Exatamente. E essa ideia de resposta é o fio condutor de toda a análise que temos aqui. Não foi só uma vitória, foi tipo uma declaração. Uma declaração que começou antes do apito inicial, pelo que eu entendi. Sim, começou na escalação. Quando a gente olha a lista, com exceção do Vitor Roque, que estava sendo poupado e começou no banco, era a força máxima. Era o Abel Ferreira dizendo, acabou a brincadeira, vamos com tudo que temos. Isso já muda completamente a atmosfera do jogo. Muda tudo. Era um recado claro pro elenco e pra torcida de que a página daquela derrota pesada precisava ser virada. E precisava ser virada agora. E a virada de página veio com uma volta às origens, né? A análise destaca o resgate de uma característica que é a assinatura do Abel. A marca registrada dele. Mas que andava meio sumida nesse começo de temporada. Aquela pressão na saída de bola do adversário, o perde-pressiona que sufoca e gera oportunidades. Exato. A famosa pressão alta. E não foi algo sutil. Foi a base da estratégia do time desde o primeiro minuto. Não era um plano B. Era o plano A. Era o plano A, B e C. A ideia era simples e muito agressiva. Não deixar o São Paulo respirar no seu próprio campo. Forçar o erro. E funcionou? E a prova de que isso funcionou veio rápido. O primeiro gol do Maurício é a fotografia perfeita dessa estratégia. Não é uma jogada construída com calma, com toques de lado. Não. É pura intensidade. Pura intensidade. O time do Palmeiras sobe em bloco, encurrala o jogador do São Paulo, rouba a bola numa zona perigosíssima do campo e em poucos segundos a bola tá no fundo da rede. É um gol que nasce da tática, da obediência e da energia. Isso é fascinante porque define o tom do jogo. Mas aí a gente chega num número que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum. Sei qual é. A análise traz um dado que me deixou coçando a cabeça. O Palmeiras teve só 37% de posse de bola. Como é que pode? Parece um paradoxo, né? Total. Um time que ganha de 3-1, que aplica uma pressão forte e que parece estar no controle. Fica tão menos tempo com a bola? Parece, mas é aí que mora a beleza da estratégia. É a prova de que posse de bola não é sinônimo de domínio. Certo. O controle do Palmeiras não veio de ficar trocando passes no meio-campo, mas sim da qualidade e da verticalidade das suas ações quando tinha a bola. A análise chama isso de construção desde a defesa, mas não é uma construção lenta. A chave estava na movimentação de duas peças, Marlon Freitas e Andreas Pereira. Ok, vamos falar deles. A movimentação que a análise descreve é a de eles recuarem muito, quase se juntando aos zagueiros para buscar o jogo. Qual era a vantagem tática disso? A vantagem é gigantesca. Primeiro, você cria superioridade numérica na primeira fase de construção, o que torna muito difícil para os atacantes adversários marcarem. Então o zagueiro não precisa dar um chutão. Exato. Em vez de ser forçado a dar um chutão para frente, ele agora tem duas opções de passe curto com qualidade. Marlon e Andreas pegavam essa bola já de frente para o jogo, com campo para pensar. E o segundo ponto? Segundo, ao fazerem isso, eles atraíam a marcação do meio-campo do São Paulo, abrindo um buraco enorme às costas desses marcadores. Era tipo um convite para o ataque. Uma isca. Uma isca perfeita. Então a posse era curta, mas era letal. Era receber, levantar a cabeça e procurar o passe vertical para os atacantes. O time não queria a bola por ter, queria a bola para machucar. Entendi. Era uma posse de bola com propósito, menos tempo com a bola, mas muito mais objetividade. Exato. Isso me leva a pensar que se a estratégia coletiva era essa, mais direta e arriscada, a responsabilidade dos jogadores de frente para definir as jogadas era imensa. Imensa. E é aí que o nome de Flaco Lopes aparece com um brilho quase ofuscante. Certo. A análise trata a atuação dele como algo fora da curva. Completamente. Foi uma daquelas noites em que tudo que um jogador tenta dá certo. A análise descreve como um dos melhores jogos dele pelo clube, e os números são a prova disso. Ele participou dos 3 gols. Dos 3, com um gol e 2 assistências. Mas o que os números não contam, e a análise aprofunda, é o como. Ele não foi só o cara que empurrou a bola para dentro. Ele foi o pesadelo da defesa do São Paulo. Como assim? O que ele fez além dos gols e assistências? Olha, ele foi um centroavante completo, moderno.
fazendo o pivô, sabe? Segurando a bola de costas para o zagueiro e esperando a chegada dos companheiros. Criando espaços. Criando espaços, caindo pelos lados do campo, abrindo a defesa, pressionando a saída de bola deles, como a gente falou no início. Ele era a primeira linha de defesa e a principal referência no ataque. A análise usa a expressão "deu muito trabalho à defesa rival", e isso é um eufemismo. Ele foi incansável. Incansável. É o tipo de performance que justifica a aposta num jogador e eleva o patamar de todo o setor ofensivo. E essa atuação de gala não acontece no vácuo, claro. Se ele brilhou tanto é porque a bola chegou com qualidade. Claro. A análise conecta diretamente a performance dele com o que chama de fluência ofensiva. E aí volta a citar o papel do Marlon, do Andréas e até do zagueiro Bruno Fux. Como essas peças se encaixaram para criar esse ambiente perfeito para o Lopes. É como montar uma orquestra, né? Não adianta ter o melhor solista se os outros músicos estão desafinados. Boa analogia. A tal fluência ofensiva significa que o time não dependia de um chutão ou de um lampejo individual para criar uma chance. A jogada era construída em etapas com coerência. Desde lá de trás. Começava lá atrás com o Bruno Fux, que é um zagueiro que sabe sair jogando, que tem um passe bom e quebra a primeira linha de marcação. A bola chegava com mais qualidade no Marlon e no Andrés, que, como a gente já disse, tinham espaço para pensar. E eles, por sua vez, não precisavam forçar um passe difícil. Eles tinham um Flaco Lopes se movimentando de forma inteligente, criando opções. Essa conexão entre defesa, meio e ataque funcionou perfeitamente. A bola fluía, a jogada saía de forma natural e o ataque se tornava muito menos previsível. Faz todo sentido. Mas ok, o ataque funcionou como um relógio suíço, o Lopes teve uma noite mágica, mas um 3-1 também significa que o time levou um gol. Sempre tem o outro lado. E geralmente num clássico, mesmo com a vitória, os pontos a melhorar ficam bem evidentes. A análise equilibra os elogios com críticas, onde o Palmeiras ainda se mostrou vulnerável. Sim, a análise é bem clara nesse ponto. A vitória foi convincente, mas não foi perfeita. A principal dor de cabeça, o ponto fraco que o São Paulo explorou repetidamente, foram os lados do campo. As laterais. As laterais da defesa do Palmeiras. Foi por ali que o rival conseguiu criar suas jogadas mais perigosas, principalmente com cruzamentos na área. E por que isso aconteceu? É uma falha individual dos laterais ou um problema do sistema? Porque a gente falou tanto da pressão alta e esse tipo de estratégia às vezes deixa as laterais expostas, né? Se o time não se compacta rápido o suficiente. É exatamente essa a questão. Provavelmente é uma combinação dos dois fatores. Mas a análise aponta mais para um problema estrutural, uma consequência do sistema. Um risco calculado, então. Exato. A pressão alta exige que o time todo suba e diminua os espaços. Se um jogador demora 1 segundo a mais para voltar, ou se a cobertura não é feita na velocidade certa, um corredor se abre. E o São Paulo foi inteligente em identificar isso. Eles exploraram essa brecha. Exploraram. Eles viram que com o meio-campo do Palmeiras focado em pressionar por dentro, os espaços apareciam nas costas dos laterais. Eles insistiram ali e conseguiram criar volume de jogo por aquele setor. É um risco do sistema de Abel, mas que nesse jogo ficou mais exposto do que o ideal. E essa vulnerabilidade nas laterais nos leva de volta ao coração do time, o meio-campo. A análise usa uma expressão muito interessante para descrever a dupla Marlon Freitas e Andréas Pereira, 2 camisas 8 jogando juntos. É uma ótima definição. E isso, para mim, soa como algo muito bom com a bola, mas potencialmente perigoso sem ela. É uma receita para deixar a defesa desprotegida. É o grande dilema dessa formação. Ter 2 camisas 8 significa ter 2 jogadores com alta capacidade de construção, de passe, de chegada na área. Ofensivamente é um luxo. O time ganha muita qualidade, muita criatividade. Mas o problema é o equilíbrio. O problema é o equilíbrio. Nenhum dos dois tem como característica principal a marcação pura, aquele cão de guarda que fica na frente da zaga. Por isso, a análise diz que essa dupla ainda exige entrosamento. O que seria esse entrosamento na prática? Como eles resolvem isso? Seria uma compensação perfeita. Eles precisam desenvolver uma comunicação quase telepática para saber a hora certa de um subir e o outro ficar. Ah, entendi. Se os dois avançam ao mesmo tempo, um buraco se abre na frente da área e qualquer perda de bola no ataque se transforma num contra-ataque mortal para o adversário. E foi ali que o São Paulo encontrou espaço. Foi nesse espaço que o São Paulo, em alguns momentos, conseguiu triangular e chegar perto da área. A análise também menciona um ponto específico, a entrada do Emiliano Martínez no final do jogo, que não foi boa. Certo. Ele entrou justamente quando o São Paulo pressionava mais, e ele não conseguiu dar a estabilidade que o time precisava naquele momento. E é importante lembrar, como a própria análise faz questão de ressaltar, que esse time ainda é um quebra-cabeça com peças faltando. Sim, não é o produto final. Não é o elenco fechado. Ainda há expectativa por reforços e, principalmente, a volta de jogadores lesionados que são cruciais, como Lucas Evangelista e Paulinho.
A volta deles poderia resolver esse dilema do meio-campo. Sem dúvida. A volta desses jogadores daria a Abel Ferreira o que todo técnico sonha: opções e variações táticas. Ele poderia mudar o desenho do time. Exatamente. Um Paulinho, por exemplo, poderia oferecer um perfil um pouco mais combativo para equilibrar o meio. Ou o Evangelista poderia entrar para ser esse segundo camisa 8, liberando o Andréas para uma função diferente. O que esse clássico mostrou foi uma fotografia de um time com potencial enorme, mas ainda em construção. A vitória foi fundamental para dar confiança e mostrar que o caminho está certo. Mas o trabalho de ajuste fino, de encontrar o equilíbrio perfeito, ainda vai levar tempo. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou, essa análise nos mostra que a vitória por 3-1 foi muito mais do que só um resultado. Muito mais. Foi uma resposta tática contundente depois de um momento de crise. Vimos o Palmeiras resgatar sua identidade com a pressão alta. Vimos a consagração de Flaco Lopes como o ponto focal de um ataque muito mais fluido e perigoso. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a lente de aumento revelou as rachaduras, a vulnerabilidade pelas laterais e a busca pelo entrosamento ideal no meio-campo com essa nova dupla. Exato. A conclusão final é de otimismo, de que o clássico foi uma prova prática de que o Palmeiras pode jogar mais e que a temporada tem tudo para ser promissora. Exato. E isso me deixa com uma reflexão para o futuro, algo que a análise inspira, sabe? Pois não. Essa fórmula de controle sem posse, com ataques rápidos e pressão alta, foi espetacular contra o São Paulo, um time que também gosta de ter a bola e que saiu para o jogo dando os espaços que o Palmeiras queria. Certo. Mas a grande questão que fica no ar é: esse modelo é sustentável ao longo de uma temporada inteira contra todo tipo de adversário? Boa pergunta. Fico pensando. E quando o adversário for um time que se recusa a sair de trás, que estaciona o ônibus na frente da área e não dá 1 centímetro de espaço para essa pressão funcionar? A capacidade do Palmeiras de se adaptar e encontrar outras formas de vencer, de aprender a destrancar esses jogos mais amarrados, será o verdadeiro teste para a maturidade e a força deste time.